Eu sou o Rafael Carriço, sócio e fundador da Techers, consultoria especializada em recrutamento e seleção para o setor de tecnologia e soluções para recursos humanos. Hoje no nosso MesaCast a gente vai trazer um convidado muito especial e a gente gostaria de dividir com vocês algumas experiências, algumas passagens de vidas, alguns cases de sucesso. O nosso propósito com esse projeto é levar conteúdo de executivos especialistas de mercado de uma forma descontraída para você que está nos ouvindo e nos vendo. Inclusive, falando de inclusão, para quem está nos ouvindo, nós temos o costume aqui de fazer em todos os podcasts nossa audiodescrição. E eu gostaria de convidar minha sócia Mariana para se audiodescrever, né, Mari? E contar para as pessoas qual a importância de se audiodescrever para quem está nos assistindo e nos ouvindo, Mari. Show! Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, seja lá o horário que você estiver vendo ou assistindo isso. Sou a Mari, junto com o Rafa e mais um dos sócios, o Edu. A gente criou a Techers, então, e a gente, em todos os nossos processos, tenta ser o mais inclusivo possível. A autodescrição é importante para a gente dar a oportunidade para as pessoas cegas e de baixa visão terem a chance de saberem com que elas estão dialogando, conversando ou até mesmo escutando. Então, eu vou começar, eu sou uma mulher branca, tô com os meus cabelos soltos, tenho cabelo comprido, loiro, tô com uma blusa preta, com a logo da Barbie, que é algo que eu faço coleção e curto super. E tô aqui numa mesa em formato de podcast, com alguns microfones e a nossa logo laranja aqui no fundo. Vini, quer se autodescrever aí pra gente? Depois a gente faz sua apresentação. Claro. Vamos lá, eu sou um homem branco, cis, heterossexual, sem deficiência e eu tenho 37 anos. Eu tô louro, tenho uma barba mais ou menos já ficando branca e tô com uma blusa colorida, escrito Noronha, branca, e é isso. Vai lá, Rafa, se autodescreve pra gente. Eu sou alto, branco, hétero, cis, tenho 1,79 m, eu estou com um cabelo cortado, uma barba aí talvez com uma máquina 2, estou com uma camisa social azul, meio que com bolinhas. Estamos aqui no nosso estúdio com uma mesa de madeira, com contorno da mesa preta e ao fundo uma televisão com o nosso logo laranja da Techers. Mari, eu queria que você contasse, eu gosto muito quando você coloca aquele case, né, do que trouxe a ideia para a gente fazer a audiodescrição de um ponto que você colocou para um profissional, né, que tinha deficiência auditiva. Conta pra gente da onde veio essa ideia. No nosso primeiro podcast que a gente gravou, a gente pediu para o nosso convidado fazer a sua autodescrição e ele disse que ele não ia fazer porque ele não concordava. E ele não concordava porque ele ficava imaginando uma pessoa cega tentando entender o que é estar vestido de preto. E eu já fiz essa pergunta para uma pessoa cega e a pessoa cega me disse: Mari, eu posso não saber o que é preto, mas você precisa me dar a oportunidade de saber o que é preto, independente de qualquer outra coisa. Então, fica aqui a primeira dica, já que a gente vai falar de diversidade, né, Vini? Fica aqui a primeira dica: ser inclusiva é mais simples do que você imagina dentro dos processos. E por mais que a gente leia livros e fale a respeito do tema, nunca basta a gente conversar com as pessoas a respeito do tema, né, Vini? Maravilha, não. E também tem um pouco de perspectiva do outro, né? Você dá a oportunidade para que o outro tome a decisão a partir daquilo que está disponível a ele, não você cerceia a liberdade da pessoa. Achei incrível o insight, muito bom. Perfeito. Bom, apresentando o nosso convidado hoje, muito especial, ele que é advisor aí de recursos humanos, treinamento e desenvolvimento, diversidade e inclusão, passou por grandes empresas aí do setor de logística, bens de consumo, games, a gente vai falar um pouco sobre isso, que eu sou particularmente um apaixonado. Vinícius Bretz, muito bem-vindo, Vini. Obrigado. Fique à vontade aí para contar um pouco da sua carreira, como é que você começou, contar um pouco quem você é. Obrigado por tua presença. Nossa, eu que agradeço a vocês dois pelo convite. Estou super animado aqui pelo bate-papo. Iniciativa incrível de vocês. Acho que a gente tem muito para contribuir para o pessoal de RH e também para as empresas. Vou contar minha história, então. Vou começar lá. Eu gosto de contar a história, inclusive, quando eu contei ela em algumas entrevistas de emprego, o pessoal falava assim: que é isso? De onde que ele está falando? Porque eu já começo falando assim que a minha história de vida é muito importante. O outro lado precisa me conhecer. Quando eu falo assim, qual que é o seu propósito, por que você está aqui? Eu acredito muito na antroposofia, uma base que eu uso pra caramba. E aí a antroposofia tem um arquétipo que ela usa, que é o arquétipo do 7. E na biografia, né, humana, ela divide a vida em setênios. E eu gosto muito de trazer as minhas perspectivas durante os meus setênios, né? 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28. Isso também é muito usado dentro de empresas e tudo mais.
E eu tive uma infância onde que meus pais se separaram em 1986. É 1982. Só que eu sou de 87. Então, eles mantiveram uma relação. E eu saquei isso com 10 anos, do tipo, cara, as contas não estão batendo. O que está acontecendo? Mas eu tive essa relação de que minha mãe cuidou de mim. E eu morei na casa dos meus avós, com 2 tias e com meu irmão. Então, por mais que eu morava ali no interior de Minas, na zona metropolitana de BH, Contagem, cara, até os meus 15 anos eu dormi num quarto que era eu, minha mãe e meu irmão no mesmo quarto, e era um quarto de passagem, não era um quarto que tinha privacidade, né? Tipo, meus avós tinham que passar no quarto para ir no banheiro, então, e beleza, eu não tinha referência. Limitada ali. Limitada. Né? E assim, depois quando você vai interagindo com outras pessoas no mercado e tal, seus colegas que cresceram num quarto só deles, e você vai percebendo que essas coisas também fazem diferença, porque você tem uma certa limitação ali. Mas principalmente a minha mãe, que teve que lidar com essa situação, né? Do retorno à casa dos pais, ter filho, meu irmão é filho de outro pai. E ela é uma pessoa incrível, né? Porque a gente vai falar de economia do cuidado aqui e eu preciso olhar para dentro de casa primeiro, para ela e para minha avó. E para as minhas tias, que foram as mulheres e mães que ocuparam seu tempo cuidando de homens sem ser remunerado por isso, né? E os meus privilégios já começam aí, né? Além de ser homem branco, né? E aí, beleza. Eu sigo a minha vida e eu tenho só que eu tenho um pai presente, mas um pai que tem a vida dele separado e tem, né? Não é um presente, assim, boa relação e tudo mais. Uhum. Mas um pai que tem um forte senso de justiça social. Naquela época ele ele era presidente, diretor, não sei, da FEBEM. A FEBEM, naquela época, era a instituição que acolhia os jovens infratores. Hoje, já não é a FEBEM o nome mais, mas a legislação mudou. Mas, de qualquer forma, há essa questão. Hoje, no Brasil, né, pela lei, se você comete um crime e você não tem 18 anos, você não cumpriu, você precisa ser institucionalizado, mas você não segue o mesmo caminho. Só que quando a gente fala de violência nesse país, a gente tem um número absurdo de jovens cometendo crimes, né, e sendo institucionalizados. Uhum. E aí, como resolver esse problema, né, cada vez maior? E aí, o meu pai, na verdade, o estado de Minas tinha um... Aí todo mundo pergunta, cara, ele não foi contar a história dele? Por que ele está contando a história da família? Mas vocês vão entender. Fica à vontade. Tô lá no meu segundo setênio já, lá para os meus 12 anos, 11 anos. Meu pai, ele se inscreve num programa que chamava Liberdade Assistida, um programa que o governo de Minas responsabilizava a sociedade civil pelas questões que a gente vive no país hoje. Basicamente é o seguinte, o menor infrator comete um crime e aí o juiz ou a juíza determina que, como medida de recolocação, de regresso dele à sociedade, ele vai ter alguém para padrinhá-lo ou amadrinhá-lo. Né? E essa pessoa tem o objetivo de ajudá-lo a gerar empregabilidade ali, renda, e sair das drogas, que são geralmente os 2 lugares onde que a violência, o tráfico, enfim, cresce. Né? Você tem a droga de um lado e você tem a ausência de oportunidade de outro. A maioria desses meninos, a maioria deles são homens e negros, e estão hoje marginalizados nas favelas e nas comunidades aí pelo país. E aí, meu pai padrinhou o Hélio, né? E aí, o Hélio entrou na nossa vida. E aí, cara, eu saí de Contagem e subi o morro, né? Que eu nunca tinha essa experiência. E aí, eu subi o Morro do Cafezal, domingo. Porque meu pai, apadrinhando ele, colocava ele na nossa vida. Então, se eu ia no cinema com meu pai domingo, o Hélio ia também. Se a gente ia pra fazenda, o Hélio ia também. Já tinha uma questão de inclusão ali se criando, totalmente, né? No teu ecossistema ali. E de responsabilização social da pessoa sobre as questões que estão ali no mundo. Uhum. E aí, só que, cara, eu fazia a menor ideia que estava rolando essa questão de inclusão. Eu era só um adolescente que estava entendendo que o mundo era mais do que aquela vivência que eu tinha. E assim, gente, você sobe o morro, se a minha vida era uma casa cheia de gente, mas uma casa que tinha comida, que tinha estrutura, lá era 3 vezes mais pessoas numa casa muito menor, sem estrutura, sem condição física, e com a droga rondando e com violência acontecendo em todos os aspectos, seja violência da polícia, seja violência doméstica, seja violência do Estado, que é não dando luz, água, saneamento básico, que são suas políticas básicas para aquilo, então são violências para todo lado. E aí eu tive esse contato com esse mundo e falei, cara, eu não acho certo isso. E as minhas bases foram ali, né?
quando eu decidi fazer psicologia, era porque eu queria ser psicólogo social e trabalhar com prevenção à criminalidade, trabalhar com essas coisas. Nesse ato, assim, o Hélio foi preso, e aí durante 2 vezes eu fui visitá-lo na penitenciária Dutra, que fica em Ribeirão das Neves. Foi uma experiência também única, é um outro ambiente também que poucas pessoas conhecem. Teve um fato específico, que foi a tentativa de humilhação minha e do meu pai, fazendo a gente ficar nu, de propósito, já do que esses playboys estão fazendo aqui, né? O que eles estão querendo nesse lugar, uma maneira de afastar a gente daquele espaço. E oprimir também. Exato, né? Exato. E é muita opressão e violência. E aí o Hélio saiu, hoje o Hélio está bem, porque se você não interfere, a chance dos 2 caminhos possíveis é cemitério ou cadeia. Sim. Essa é a realidade do país, se a gente pegar todos os estudos aí, né? E aí hoje ele tem 40 anos, né? E ele tem mais de 40 anos, na verdade. É claro que o crack deixa impactos irreversíveis, né? Mas ele está vivo, né? E tem uma família. E assim, então vocês precisam saber disso de mim para falar qualquer coisa, né? Tipo, por que eu fui trabalhar no mundo corporativo? Vai ter um momento que a gente pode trocar ideia, que eu posso continuar falando aqui também, né? Mas, assim, eu fiz psicologia, na psicologia, apaixonei com a capacidade de realmente interagir com o mundo, intervir em vários espaços de sofrimento e violência, talvez, que as pessoas estejam sofrendo. E aí eu fui trabalhar com prevenção à criminalidade em 2 programas, um chamava Mediação de Conflitos, e esse programa era literalmente você ir para uma comunidade e ter um grupo de advogadas e advogados, psicólogos e psicólogas, que ajudava antes de acontecer um crime ou uma violência, você mediava o conflito e prevenia a violência, né? E aí, assim, cara, fulano roubou a galinha do ciclano, para ele não ir lá com uma peixeira, você ia lá e resolvia. E não era só no âmbito individual, você também fazia no coletivo, com o tribunal paralelo, com o tráfico, e também com o próprio governo. Você empoderava aquela comunidade de ir até a instituição que provém saneamento básico e cobrar. Olha, eu preciso, prefeitura, que você asfalte a minha rua. E aí a gente empoderava a comunidade para fazer isso, que era interessante, né? Que era o próprio Estado colocando uma entidade para cobrar dele mesmo, né? E tudo bem, acho que era um movimento muito bacana. E aí eu tive uma entrevista numa grande siderúrgica para trabalhar com treinamento e desenvolvimento. E como dizem meus amigos da psicologia social, agora você vai vender a sua alma para o diabo. É sobre isso, né? E como ao mundo corporativo, né? E como foi para você, Vini? Porque primeiro você tinha ali o Hélio como uma figura importante e tinha ali um case de sucesso de alguém que realmente conseguiu. E como é que foi sair daquilo e falar, agora eu vou para um CNPJ, eu vou viver um mundo... Os seus valores ali, a decisão foi dura? Ou eu vou e vou ver no que dá, porque ali também é possível? Eu acho que foi essa segunda, assim. Embora eu era muito jovem, né, tinha 20 anos, e aí você está num momento muito... Aí falando de setênios, é um momento de experimentar o mundo. Então, como que eu vou saber se eu vou gostar ou não se eu não tiver experiência, né? E, assim, agora eu vejo assim, mas na hora é só uma curiosidade, um desejo que tem. Infelizmente, os nossos jovens são muito cerceados de poder escolher antes de seguir e tomar uma decisão de carreira. Ele é obrigado, às vezes, a tomar uma decisão, às vezes pelo desejo dos pais, e às vezes nem é aquilo que ele gosta de fazer. Eu tive a oportunidade de poder fazer vários estágios. E aí, carregando meus privilégios, né? Meu pai tem uma condição financeira boa, a família dele, e eu pude fazer um intercâmbio, aprender, desenvolver o inglês, e eu percebi que... E aí, conversando com as pessoas, eu falei, pô, você fala inglês... Empresa vai valorizar isso muito e paga bem. E na hora você fica querendo, né, ganhar dinheiro para você fazer suas coisas, né? Então, por mais que minha família e meu pai tinham uma boa grana, eu não recebia dinheiro dele, assim, né? Tinha uma mesada, uma coisa do tipo, era mais do que muitas pessoas, mas eu queria ter o meu dinheiro para fazer alguma coisa. E aí eu peguei e, cara, o RH pagava melhor. Sempre pagou melhor. Psicologia social é do caralho, mas não paga bem. Essa é a verdade. E aí, hoje você tem o ISD, a gente vai falar disso, que é uma maneira de você trazer esse mundo, mas que está dentro das empresas. E aí foi por isso que eu tomei a decisão de ir lá. E aí, eu talvez não seria selecionado, porque essa história que eu contei não passa na recrutamento e seleção do RH, em 2009. Não passa. Não passa. Não. Só que a pessoa que estava do outro lado, que foi me selecionar, a Luciana Cardoso, que é uma querida amiga, ela viu as competências de alguém que mediava conflito na comunidade
uma excelente competência para medir o conflito dentro de empresa. Que hoje parece uma coisa que a gente, às vezes, não valoriza, que se alguém traz uma referência dessa, mas é a mesma competência, vocês trabalham com isso. Eu ia te perguntar justamente isso, porque aí você entra no mercado corporativo, numa indústria super tradicional, que é a indústria de metal, né? Que Isso. há muitos anos atrás tinha uma cultura, ainda carrega um pouco, mas há muito tempo atrás tinha uma cultura mais enraizada. Como é que foi o choque para você chegar numa indústria de metal, uma indústria pesada de metal, já com esse chip que você tinha de inclusão e diversidade, né, das tuas raízes, como é que foi para você chegar num ambiente como esse, né? Um ambiente de guerrilha corporativa ali, com alguns conceitos já muito envelopados ali de gestores e pessoas. Como é que você teve que lidar com isso? Olha, eu sofri bastante, porque o meu estilão de ser uma pessoa que é livre para falar o que pensa e tive muito esse lugar de liberdade e de se incomodar com o mundo e poder falar sobre ele, lá não podia. Então, toda aquela roupagem hierarquizada, das salas fechadas, sem acesso às pessoas, principalmente de cargo superior. Você tinha ali era muito comum naquela época ainda você ter restaurantes que segregavam, né, a alta liderança com o pessoal de operação. Você tinha diversas estruturas e modelos segregadores mesmo, né? E aquilo me incomodava demais. E aí eu lembro que teve um episódio, o meu estágio não foi renovado, foi minha primeira demissão, teoricamente. E aí eu lembro porque essa minha gestora saiu, foi para o grupo Fiat, eu fiquei respondendo para uma outra pessoa que tinha uma característica um pouco mais desse conservadorismo, que é natural, as pessoas jogam um jogo que estão ali, não vou criticar ela. Mas aí eu fui e eu tinha feito um programa de estágio, eu estava liderando o programa de estágio, eu peguei e mandei um invite para o superintendente de RH para eu apresentar para ele. Hoje eu racho os bicos disso, cara. Arrojado. Achando que tudo bem. Aí eu peguei, ele aceitou e eu fui e apresentei. Quando a gerente de RH e a minha coordenadora ficaram sabendo, o Vinícius como fala? Desafia demais, ele sem maturidade, ele passa por cima das pessoas, não respeita as hierarquias. Deu um bypass na tua... Deu um bypass, depois, aí eu fiquei, cara... Porque assim, o que aconteceu? Por que eu fiz isso? Porque em algum momento ela falou, cara, ficou muito bom, a gente tem que apresentar para o Said, que era o superintendente. Aí eu falei, beleza. Aí eu entrei no computador, marquei a reunião com ele e fui apresentar com ele. Falei, veio o pé da letra. E naquela época era tão inocente de não entender essas leituras. Eu demorei muito tempo para começar a entender o código do mundo corporativo, que pode ser cada vez mais restritivo, dependendo da cultura da empresa. E lá, por ser isso que você falou, né, uma cultura mais enraizada, em Minas a gente tem isso ainda, uns passos atrás na maioria das empresas, esse mundo minero-siderúrgico. E aí meu contrato não foi renovado. E aí, com o meu porto seguro com a minha amiga, né, que foi a minha antiga gestora, me levou para a Universidade Corporativa do Grupo Fiat, que era um centro de inovação e criatividade, inclusive de marketing. De lá saiu o Novo Uno, por exemplo, que foi uma revolução aqui no país, onde você podia entrar no site e escolher o seu carro de várias cores. Só aconteceu no Novo Uno. E saiu dessa incubadora, assim, a WISVOR, que era a Universidade Corporativa. E lá a gente atendia empresas de diversas do grupo e também para fora. E o nosso foco era jovens profissionais. Naquela época a gente falava de geração Z como um futuro, não existia eles ainda no mercado. E a gente falava também de programas de desenvolvimento de média liderança e inovação. E aí eu fiquei lá até passando um programa de trainee e saí de Minas. Mas é um próximo capítulo que a gente pode falar também, não sei. E aí logo em seguida já veio a Diageo? Não. Eu ainda passei um tempo fazendo escola de RH na ferrovia, que eu fui para Juiz de Fora. E foi um momento importante para sair de casa. E aí de lá fui para São Paulo, e uma vez em São Paulo, e abriu o mundo, cara. E aí eu tive a oportunidade para a Avon, que foi uma empresa global incrível. E aí rolou duas coisas que eu acho que a gente tem que falar aqui, assim. Tinha 28 anos, voltando para os setênios. Com 28 anos, você tem uma crise de talentos e paixões. Do tipo assim, o que realmente eu gosto de fazer, o que realmente eu amo. E como que essas coisas estão conectadas com as necessidades do mundo. E aí você fica, tipo assim, você já experimentou muito, é hora de tomar uma decisão mesmo daquilo onde você vai investir mais energia, e aí você fica nessa questão. E tinha muitos talentos e paixões que estavam abandonados no mundo corporativo duro. A ferrovia ainda era assim. Por exemplo, o Vini, ativista que acreditava no mundo melhor. Ou o Vini, gamer. Ou o Vini, escritor.
ou o Vini palestrante e professor. Esse Vini era 0%. O Vini Business Partner, que eu estava adorando essa função, era 100%. Como que eu desproporcionalizava isso para ter outros Vinis ali atuando? E a antroposofia me proporcionou isso através de uma imersão que eu fiz e conheci, principalmente naquela época. E a Avon me mostrou como uma empresa pode ter um puta propósito incrível de impacto na sociedade, como você consegue conectar isso com o seu dia a dia de trabalho. É uma empresa que acredita no empoderamento feminino através do seu produto. Essa mulher vende, sai de uma situação de violência e tem a sua autonomia. E tinha as outras pautas, como, por exemplo, a luta contra o câncer de mama, também super potente. E eu percebi que as empresas eram vocais nisso, falei, cara, eu quero trabalhar com isso também. Foi quando eu fui para a Diageo e eu recebi o projeto de Diversidade e Inclusão como o meu projeto de trabalho. Você trouxe um ponto muito importante aí, que é a questão da Avon, né? Eu não sei se é a primeira, mas com certeza é a precursora com essa questão de desconstruir o paternalismo, né? De ter uma bandeira mais ativista para as mulheres, dando luz e palco às mulheres, ao potencial que as mulheres têm. Como é que foi para você levar essa bagagem de Avon? Você já estava na área de diversidade e inclusão lá, para uma indústria de bens de consumo. Tá. Que é um outro ritmo, né? De bebidas, né? De bebidas, principalmente. Então, eu era BP, de supply. Só que eu sempre trazia de forma transversal... Desculpa só te interromper, porque quando a gente fala de sair de uma Avon, né, que é cosméticos, mulher, e ir para uma indústria de bebidas, bens de consumo, que já tem toda aquela questão da machista ali, do uísque, da cachaça, né? Então é um plot twist interessante, né? E assim, a tomada de decisão, uma das coisas que me segurava era isso. Eu falei, cara, eu vou para uma empresa de bebida. Aí eu colocava, se eu colocasse no mesmo saco ali, bebida, arma, cigarro, mas não é o mesmo saco, tá? Assim, definitivamente não é. Mas na hora eu não conhecia e eu ficava assim, poxa, será que faz sentido? É igual você falou, eu estava numa empresa... Tinha muitas questões da Avon, né? Foi antes da venda para a Natura, então... Estava num momento bem ruim, né, de empresa, financeiro e tal, e as pessoas não estavam legal. E era uma promoção para uma posição de gerência. E a venda que teve para mim, e foi uma venda verdadeira, não do tipo, faça isso, depois quando você retoma de seleção, né, você vai para lá e fala, cara, não é verdade. Era justamente para contar a história verdadeira sobre isso, e ressignificar esse lugar da celebração, e não do consumo de álcool. Da possibilidade de você... de alguma maneira, por mais que você vai ter ali disponível uma bebida que pode ser considerada, em muitos casos, algo até potencializador, justamente, aquilo existe. Não vai deixar de existir. Se você proibir, piora, porque aí a galera consome mais. Então, já que existe, como que a gente consegue conviver da maneira adequada com esse produto? E a empresa tinha esse papel. E eu achei isso incrível e topei ir. Como um embaixador que ia ser uma das pessoas que ia virar esse jogo. E o projeto de diversidade e inclusão era algo incrível, porque aí sim eu ia ser legitimado, porque lá na Avon era grupo de afinidade, participação ainda voluntária. Uma oportunidade que você tinha ali, né, Diego? Exatamente. E aí, assim, eu ia atender vendas, que ainda faltava na minha trajetória de business partner, e atender vendas é incrível, porque você está muito no front, fica muito próximo do business, que foram os dois movimentos importantes para a minha carreira. Está muito estratégico com o negócio, onde a RH pode interferir no business, na veia do business, e, ao mesmo tempo, como eu posso conduzir um projeto de alto impacto global, né, social, no país, que era de diversidade e inclusão, numa empresa progressista e vanguardista. E aí, Vini, eu sentei numa cadeira de diversidade e inclusão, sendo uma mulher branca, cis e hétero, e fui muito questionada durante as minhas 2 passagens como líder aí dessa área. E a gente conversou, inclusive a gente estava ontem, né, conversando bastante sobre isso, como né, sentar nesta cadeira com todos os nossos privilégios que nos cabe. E como é que foi para você os primeiros momentos ali, as primeiras entregas, as primeiras reuniões, e ainda mais numa empresa global? Você sentia isso das outras figuras de diversidade globais na Diageo? Como é que era isso para você? No início, eu não senti algum tipo de retaliação ou desconforto, porque eu acho que eu tinha uma relação muito boa com a maioria das pessoas. Então, elas me davam o benefício da dúvida. E a gente, cara, é incrível isso, mas em 2018, a maturidade de diversidade e inclusão era baixa ainda das companhias. Esse tipo de desafio que você trouxe ainda não era algo tão
latente. E em muito pouco tempo, principalmente em 2020, com o assassinato de George Floyd, e aí também cito, né, o assassinato do João no estacionamento Carrefour no Dia da Consciência Negra de 2020, isso explodiu de uma maneira exponencial. E aí essas questões ficaram mais evidentes. A gente discutiu isso no Mover, né? E aí o Mover, o Movimento pela Equidade Racial, tinha uma pessoa que liderava que era branca, que era uma grande aliada, né? Hoje ela não está lá mais, a Marina, mas ela fez um trabalho incrível e um legado para esse país. Sendo aliada. Sendo aliada. E assim, eu me espelhei até nela, né? Porque como aliado, eu tenho um papel que só eu consigo fazer, que é inspirar outros aliados ou outras aliadas. E essas pessoas aliadas, estou falando de pessoas brancas, principalmente cis heterossexuais sem deficiência, ocupam a maioria das posições de poder no mundo. Então, é uma maneira de hackear o sistema. Não deveria ter contado, né? Agora eu contei o segredo, né? Contamos o Pra nosso você que segredo. tá assistindo e ouvindo aí, uma pílula aí, uma dica do Vini. Eu ia te fazer uma pergunta acerca disso também, porque depois a gente vai entrar em Wildlife, você falou de hackear, né? E o Vini foi head global da Wildlife, que é uma empresa de games, que eu sou fã, inclusive. E eu ia te fazer uma pergunta dessa, justamente dando aí pro telespectador uma pílula, para quem quiser contratar o Vini ou falar com o Vini. O que você considera como ferramenta, Vini, para trazer esses aliados para o teu plano de negócio? Para implantar essa questão de diversidade e inclusão dentro de um programa numa empresa? O que você consideraria assim, cara, a melhor ferramenta é, sei lá, network, não sei. Olha, eu gosto de uma... A questão da confiança, né, ela é essencial. Então, como você estabelece uma confiança com essa pessoa que está ali tomadora de decisão e precisa se vulnerabilizar porque ela muitas vezes não conhece desse assunto de diversidade e inclusão e ela é tomadora de decisão. Então, o RH, principalmente, é a entidade ali, a instituição, ou as pessoas do RH, são aquelas que vão conseguir conectar e estabelecer uma confiança com essa alta liderança. A partir dessa confiança, mostrar para essa pessoa, principalmente através de números e financeiro, como que D&I pode mover aquele marcador. E eu não estou falando de um artigo da McKinsey que fala que as empresas... Não, é um business case real daquela empresa, que você tem que levar esse business case, implementando uma política, um processo que vai gerar ganho. Quando a Diageo lançou a licença de 6 meses, licença parental, 6 meses, para todas as pessoas do mundo que trabalhavam na Diageo, né, 30 mil pessoas, e aí eu estou falando de vendas, eu estou falando de manufatura de cachaça, todo mundo tinha direito àquela licença. E eu te falo, como uma empresa, de alguma maneira, arca com essa decisão e as consequências disso? Qual que foi a linha que o RH levou para convencer? Reputação. Reputação hoje vale demais. Tanto do time que vai, do acionista, que gera valor para aquela empresa, mas também o contrário, se acontecer uma catástrofe, o quão ela perde de valor, como foi o caso do Carrefour. E aí, por acaso, foi em julho isso, em agosto tem Dia dos Pais. Dia dos Pais vende uísque pra caramba. 12% a mais de uísque versus o ano passado com a campanha relacionada à parentalidade à licença. Super estratégico. Olha, não era objetivo quando lançou a licença vender mais uísque. Mas as pessoas que compraram uísque ficaram tão impactadas com a propaganda que se engajaram naquele marketing ali. Porque hoje o consumidor também olha isso. A pessoa consumidora pensa no que essa empresa está impactando na sociedade para favorecê-la através da compra do produto. Então, gente, eu acabei de contar um business case aqui de uma licença que vai impactar os funcionários absurdamente, do ponto de vista de engajamento, do ponto de vista de atração, tipo pais que querem ir, e retenção, pais não querem sair. E mães também, porque as pessoas que vão entrar numa empresa que tem uma licença igualitária, eu jogo imediatamente o viés de contratação no lixo. Acabou, você não vai deixar de contratar aquela mulher porque ela vai engravidar. Porque o homem também pode engravidar e tirar a licença. Na verdade, o homem tem uma vida fértil até maior que a dela. Se for pensar nesse sentido, não contrate o homem, contrate a mulher. Exato. Então, e esse é o primeiro motivo, porque aí você aumenta a representatividade de mulheres e aumenta o crescimento delas na carreira. Então, eu só estou falando coisa positiva, tirando o impacto em talento. Porque se oportuniza muitas pessoas saindo de licença, então logo outras pessoas são promovidas, fazem os seus assignments, secondments nas posições,
e ganham até mais e oportunizam fazer um projeto numa área que talvez nunca faria. Então, só coisa boa aconteceu e com impacto no business. E aí, a pessoa que é a pessoa aliada na liderança vai depois contar esses casos e, de alguma maneira, incomodar positivamente outros CEOs, no caso o Gregório Gutierrez, que era o CEO na época, que foi o convencido e foi a pessoa aliada que a gente levou esse case. Ele era chamado no Movimento 360 pela Margarete. Cara, todo mundo adorava escutar ele falando e contando a experiência dele como isso. E aí ele parava de falar de business e misturava business com a paternidade dele, e aquilo foi motivando outras pessoas. Não é à toa que o Boticário e a Boston Consulting Group nos procurou como benchmark e depois lançou a deles. Olha o impacto que isso tem na sociedade. 2 empresas enormes. Acho que respondi essa pergunta. Total, cara. Assim, a questão da reputação é algo que a gente está vendo um impacto agora após a pandemia muito grande. Com grandes marcas, até que eu não vou citar o nome, mas acho que vocês devem saber de quem eu vou falar agora. Grandes e-commerces que tiveram grandes layoffs, né, durante a pandemia, que antes da pandemia tinham uma força muito grande para contratar diversidade, negros, mulheres, etarismo, né, fizeram um movimento muito forte para trazer, principalmente a galera de TI, né, essa aí das empresas, a galera estava trabalhando de bermuda, de boné, que já era disruptivo. Mas na hora de desligar em massa no layoff, cara, eles desligaram assim, a la caralho, né? Então, grandes e-commerces hoje que querem recontratar estão com dificuldade justamente porque não cuidaram da reputação. Isso aí. Cuidaram na reputação para atrair o talento, né? E para gerenciar o talento e desligar o talento e pensar nos próximos passos, né? Como é que as empresas olham isso? Você chegou a se deparar com algum tipo de dilema como esse também? Olha, eu me deparei com o fato de ter sido demitido num layoff desse. Literalmente. Mas olha, assim, voltando, depois a gente pode falar sobre isso, mas eu vejo as empresas pensando 2 vezes em qual que é o modelo de trabalho que ela quer estabelecer, com esse grupo que eventualmente não está ali mais. E ela recuperando a sua imagem através de assumir a responsabilidade do que ela estava fazendo. Só que poucas estão fazendo isso ainda. Tá? E eu ainda vejo, assim, eu acredito que teve um movimento orquestrado para diminuir, principalmente, o salário das pessoas de tecnologia. Eu acredito muito nisso e eu vou falar aqui no podcast. Tá? Vamos lá. Todo teu e eu concordo, inclusive. Então, assim, tá inflacionado absurdo, sim. A gente enche o mercado dessas pessoas, elas vão ter que obrigatoriamente diminuir o seu salário para depois aceitar voltar. O que aconteceu? Principalmente depois da pandemia, houve uma grande renúncia. Essa galera não quis voltar. Abriu seu próprio negócio, ou foi repensar o que vai fazer da vida. Foi empreender. E aí essas empresas viram uma situação de escassez de mão de obra. E estão vivendo uma crise. Sim. E não saíram dela ainda. Enquanto não assumir a responsabilidade pelo que fizeram e começar a criar modelos mais verdadeiros e humanos relacionados a KPI de felicidade, que a gente já comentou muito, relacionado a work-life balance de verdade, a saúde mental no trabalho, que é não só fazer mindfulness. Não adianta a Amazon fazer a Amazon para você ir lá no cubículo e tal. Não, você tem que... 4 dias, trabalho... É fazer um piloto de semana de 4 dias de trabalho. Para mim, isso que é uma ação progressista, sabe? Para quebrar o ciclo de burnout de todo mundo. E não, né, fazer uma sessão de dar um Gympass ou uma... Não é isso. Agora, quem está fazendo isso? São poucas empresas que estão olhando para esse lugar. Eu desafio, acho que o futuro do trabalho vai ser esse, porque a nova geração não vai aceitar trabalhar 5, 6 dias. Né? Ontem eu vi 2 movimentos, né? A Microsoft indo para 4 dias e acho que a Google, não sei, indo para 6 dias. Ou seja, elas estão ainda divergindo, sabe? E são empresas referências no mercado, né? No setor como um todo. Ô Vini, o principal, acho que, né, quando a gente se conheceu, teu principal filho ali naquele momento era o projeto de licença paternidade do Diageo. Isso. E você, quando trazia aquilo, né, dentro dos movimentos e nas reuniões em que a gente estava, a gente via muita paixão na tua entrega. E a gente vê até hoje, quando você fala disso, os seus olhos brilham. Como é que foi essa decisão de sair e ir para... Né? Porque quando você falava em licença paternidade estendida no Brasil, as pessoas falavam Diageo, e eu vivi isso porque eu estava numa empresa que eu ainda estava estendendo a licença maternidade.
Eu nem estava pensando em pais ainda, eu estava falando de mães. Então, primeiro você falava em Diageo, porque você voltava no Google, aparecia. Quem que foi aquele primeiro diretor que Foi tirou? o Guilherme Martins. Inclusive, ele voltou como vice-presidente de marketing, está lá hoje, né, Diageo? Você olhava, então tinha a matéria dele da Exame, e aí você rolava ali, você via Vinícius. Então, o mercado inteiro te referenciava por isso e te tinha ali como uma referência no tema. Como é que foi aí? Sair, deixar esse filho ali e ir para um novo desafio num setor totalmente diferente? Talvez você seja um grande gamer aqui, você vai contar pra gente, isso talvez tenha ajudado na sua decisão. Mas como é que foi esse movimento para você? E, de novo, né? Você sai de apoiar meninos em situação de vulnerabilidade para rodovias e ferrovias, você vai para o mercado automobilístico, você vai para uma empresa de bens de consumo feminino, vai para uma empresa de bebidas e, no fim, vai para uma empresa de games. Como é que foi isso? Esse quebra-cabeça, né? Voltando à antroposofia como modelo de trabalho para tomada de decisão, inclusive para mudar de trabalho, né? Mudar de emprego. Né? Tem um outro arquétipo, eu falei do 7 aqui, mas é a quadrimembração, o arquétipo do 4, que divide uma visão em recursos, processos, relações e identidade. Então, eu uso esse como se fosse uma lente para avaliar essa outra empresa e avaliar o lugar que eu estou nesses 4 lugares e entender se faz sentido. Então, recursos, posso falar de dinheiro, posso falar de benefícios e tal. Saída de Diageo era difícil. Né? Diageo tinha um carro bacana, você tinha bônus, você tinha um bom salário. Quando eu falo de processos, eu estava indo para uma startup, ainda pós-startup, que era mais ou menos depois startup, mas que não tem processo não, é meio bagunçado. E você estava ali acobertado de várias políticas na Diageo, então eram 2 lugares que era mais Diageo. Só que isso aí para relações. E essas relações estavam quebradas na Diageo. O time de RH tinha saído todo e a gente estava vivenciando naquele momento uma transformação complicada do ponto de vista de cultura e de pessoas que estavam assumindo ali a liderança da empresa. E aí depois você tem identidade, que é, você se identifica, aí essa era difícil, porque eu me identificava muito com a empresa, com a Diageo, né, com tudo que a gente está falando aqui, mas tinha a Wildlife que era 100% remoto. Isso me pegava, porque o retorno do escritório me machucou. O retorno. Ser obrigado a voltar. Isso é uma coisa que a gente pode falar aqui, mas assim, a maneira que as empresas estão fazendo, e fizeram principalmente, foi uma maneira um pouco cruel. Porque desumana, que foi obrigando essa pessoa sem criar um processo de gestão da mudança desse retorno. Porque você tem muitas pessoas que estavam longe já de onde a empresa estava e tinha criado uma rede de apoio, principalmente os pais e mães, com muita presença com os filhos. E aí eu estava totalmente em desacordo com os valores da empresa naquele momento. Porque por várias questões. Primeiro, a gente fez vendas ficar muito mais inclusa, porque vendas ficava sempre remoto. Quando tudo ficou remoto, vendas ficou no mesmo nível do escritório. E a gente precisava valorizar foco no cliente, foco em vendas, e não foco na rotina do seu colega de trabalho no escritório. O segundo era essa questão de escutar as pessoas para entender qual que faz sentido para elas voltar 2 dias, um dia, conversar com o gestor, deixar aberto. E entende se faz sentido isso. Mas o escritório vai estar lá, ainda mais, principalmente para celebrar, que era o objetivo da Diageo. E o terceiro e último, que eu acho que é muito importante, não menos importante, é diversidade e inclusão. Enquanto a gente tiver os principais escritórios em um lugar faraônico, no centro da Vila Olímpia, na Faria Lima, quem que mora ali no Itaim? Quem que mora no Jardins? Quem que mora em Moema? Não é, geralmente, o grupo que você está querendo trazer quando você fala de diversidade e inclusão. Então, você está favorecendo as pessoas que vão ali, de patinete. Ainda mais tratando de São Paulo, que a gente tem grande ABC, tem interior ali, né? Zona Leste. Zona Leste. Então, assim, isso também se aplica lá em BH, muito parecido. Mas tudo isso para te falar que a Wildlife me deu a oportunidade de ir para uma indústria de jogos, que eu acho incrível. Sempre fui gamer, tive os consoles, sou um jogador de computador, adoro o desktop e o Note também. E aí gasto um grande tempo com jogos, né? Criei um jogo de tabuleiro, adoro jogos de tabuleiro também. Trago soluções gamificadas para a empresa, como business partner principalmente. E aí tinha a questão de ser tecnologia, pessoal. E era uma posição head global de diversidade e inclusão. E aí, todas essas questões que eram check, é importante eu estar ali no lugar onde eu construo as diretrizes, onde que eu converso sobre ser latino-americano, que é o único lugar de não privilégio que eu tenho,
que eu já fui discriminado, único, né? Conversar com o Norte Global e por diversas vezes ser discriminado por ser latino-americano. E por isso eu topei o desafio. E eu fui demitido um ano depois. E você foi demitido um ano depois, e qual foi o aditivo que chegou na sua vida durante esse processo? Eu pedi demissão 15 dias depois, descobri que eu estava grávida. Maravilhoso. E eu tinha já perdido a licença de 6 meses que eu implementei. Maravilhoso. E essa é a vida te mostrando Essa é a vida. que nem sempre você faz aquilo, né? A vida não vai te dar aquilo que você quer, e é sobre isso. E aí eu decidi voltar para Belo Horizonte, né? Que é para conta fechar também. Eu falei dos recursos, eu tinha que voltar para BH, não dava para sustentar aqui em São Paulo, porque o meu ticket no final do mês ia ficar mais, eu ia ganhar menos. E aí eu tomei essa decisão. Rolou a gravidez da minha esposa, e aí já foi uma coisa boa, porque na Diageo eu tinha passado, inclusive, por um burnout, depois da pandemia. A pandemia foi muito traumática para muita gente, para os profissionais de RH, a gente estava na frente no cuidar, e para mim foi muito pesado. E eu vivi um momento também de reabilitação mental, que é outra coisa que a gente tem que falar sobre isso em algum momento, né? Fala-se pouco sobre reabilitação mental no trabalho. Você teve um burnout, uma crise, uma situação, e aí você volta, acabou o seu atestado, chega lá, o agente estressor está lá do mesmo jeito. Diferente de um degrau, de uma escada que você cai, quebra a perna, depois é só você não cair no degrau de novo. Ele pode estar lá de novo, mas aí você consegue. Agora, mentalmente, é outra situação. Independente disso, eu tinha uma vida muito boa na Wildlife. Eu conciliava filhos e carreira, eu não tinha que ir no escritório, eu fazia o meu trabalho lá não tinha e-mail, gente, incrível isso. Eles operavam com Slack. Quando eu ia no escritório, era essa parte bacana da bermuda, comida gostosa, de todos os tipos, um ambiente fã, né? Que era esse ambiente que foi vendido mesmo para startups e tinha realmente isso. Então, eu passei a gravidez da minha esposa tendo a possibilidade de apoiá-la. Se eu tivesse na Diageo, mesmo com a licença de 6 meses, eu teria uma vida corporativa um pouco caótica ali, de volume de trabalho, que eu não poderia estar nesse lugar. E aí, depois que eu saio, depois que eu sou demitido, eu tomo a decisão de empreender. Mas principalmente porque empreendendo eu poderia continuar habitando o mundo corporativo, que me provém recursos, e é onde que eu criei minha reputação, mas eu vou poder escolher ficar com meu filho. E aí eu tiro um elemento que me fazia mal, que é ter figuras de autoridade exercendo poder sobre mim. E esse poder, muitas vezes, dessa pessoa tinha conflitos de valores. E como consultor, eu saía dessa dinâmica que me fazia mal. E por isso que eu fui empreender. Uhum. Mas eu tinha ainda um lastro de, pelo menos uns 5, 7 anos no mundo corporativo. Eu acho que o mundo corporativo poderia me ter ainda. Eu poderia também contribuir para esse mundo corporativo. E eu acho que eu saí dele cedo um pouco, porque ele ficou insustentável para mim. E ele está insustentável para muitas pessoas também. Eu quero complementar isso, Vini, porque ouvindo a tua história, eu conheço todas as empresas que você já passou e a maioria já foi meu cliente, inclusive a Wildlife. Não quero citar a Wild, mas a gente tem visto um movimento recente agora, principalmente de grandes blue chips, aí, unicórnios, etc e tal, empresas que são sexy brandings, né? Todo mundo quer trabalhar lá, todo mundo quer entrar e trabalhar e fazer carreira, mas empresas que têm um turnover muito grande, cara. Muito grande. Então, às vezes, acaba perdendo talentos como você, que estão dispostos ainda a investir tempo na carreira, que tem energia para contribuir para os projetos, que tem um propósito casado com o propósito da empresa, né? E as empresas têm um turnover muito grande. O que você acha que tem acontecido no mercado como um todo? Vamos falar do Brasil, né? Porque não dá para a gente cravar a América Latina, América do Norte, etc. Dessas grandes unicórnios, blue chips, startups, que são tão atrativas para o mercado, mas que não conseguem sustentar o talento lá. Olha, eu vou dar a minha opinião, quem vivenciou internamente como RH, né? O nível de maturidade da liderança dessas grandes startups é baixíssimo. É baixíssimo. Principalmente de quem funda elas, né? Na sua grande maioria, né? Eu estava com esse dado ontem, né? Mas tem ele disponível pela Starse. Grande maioria são jovens, homens brancos, cis heterossexuais sem deficiência, que tem uma visão, às vezes, do ponto de vista de gestão de pessoas, que limitada, não só por causa da questão da diversidade, mas também pela trajetória dessas pessoas. Uhum. Já empreenderam muito cedo, né? Não tiveram ali muito lastro, né? E aí, o que acontece, geralmente? Vamos trazer um board de pessoas gabaritadas, vou trazer igual na Wildlife, teve isso, né? O movimento de trazer
heads da Amazon, heads de empresas que trariam essa maturidade. Só que duas coisas não funcionam. Uma, se você trazer alguém de fora do país, não vai colar com a nossa cultura. Uhum. E se você continua sendo aquela pessoa que criou e call the shots ali, tipo, tá liderando, você ainda tá, né, com a estrutura de poder sobre essas pessoas. O que eu acho que seria incrível é que se esses fundadores fossem fundar outra empresa e deixasse a gestão dessas empresas na mão de quem já passou por grandes empresas e que cuidou das pessoas e cuidou do business. A verdade é essa, a gente tem fundadores, CEOs, que é uma molecada que não sabe gerir, não sabe cuidar de pessoas. E é muito poderoso o que você está colocando, porque em contrapartida da minha pergunta, as empresas que dão certo fazem esse movimento. São startups que são adquiridas, são M&As, né, que profissionalizam de fato a tua operação e a gestão. Ou, por acaso, tem, né, uma pessoa que tem esse viés, né, uma liderança que tem esse viés. Eu tive um contato, um processo seletivo com a Frubana, que é uma empresa tipo essa, que tem uma pegada meio que como se fosse um rap mais B2C, B2B. Então, eu vendo produtos tipo de restaurante para o restaurante e não para a pessoa. E os caras eram muito essa galera. E eles eram pessoas que tinham uma visão um pouco mais humana e estavam num caminho legal, estavam precisando de ajuda. Então, ali, por exemplo, eu flertei, quase fui para essa empresa. No final das contas, não rolou, porque eles queriam contratar uma mulher para a vaga e fizeram a afirmativa. Eu falei, faça, você está certo, é isso mesmo que você tinha que fazer e não contratar mais um igual. E eu vi neles raro, sabe? Esse nível de maturidade em pessoas jovens, que pode ter também, né? Com baixo lastro ali, mas acontece, mas é mais raro. Uhum. E aí, eu não sei, assim, a gente não falou da licença paternidade, né? A minha licença paternidade. Eu estava deixando para emendar aqui no próximo assunto, inclusive, para a gente selar essa parte corporativa, que justamente mostra quando você pivota a tua carreira aí para o empreendedorismo, né? Que eu, particularmente, acho que a gente ainda é muito carente de Trust Advisor no Brasil. Tem um espaço muito grande, um oceano azul. Conta pra gente como é que foi pivotar aí do mundo corporativo para o mundo de empreendedor, junto com essa questão da paternidade que te acompanha. E eu queria incluir uma pergunta, Vini. O que o Pedro mudou na sua vida? Nossa, vamos lá, né? Então, o Pedro, gente, falei da gravidez da Gabi, minha esposa, mas o Pedro nasceu, né? Dia 5 de maio, tá chegando o aniversário dele de 1 ano. E ele nasceu aqui em São Paulo, ele é paulista. A gente ainda estava na transição para Belo Horizonte. E a primeira coisa foi essa do perder o controle, né? Ele ficou 11 meses na UTI, ele foi prematuro de algumas semanas. E aí, aquela incapacidade de poder controlar coisas que você gostaria de controlar e que você ama muito, né? Então, isso me deu muita lição sobre a vida, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostava de ter o máximo de informações e estar na frente da tomada de decisão. E eu percebi que, cara, tinha coisa que eu não tinha como controlar. Então, tinha que deixar meio que flow, seguir, confiar. Isso abaixou muito a minha ansiedade e fez eu ter uma relação mais suave com o mundo. Então, Pedro já me trouxe isso. E aí, eu falei, vou empreender. Tomei essa decisão. A Wildlife foi através de layoff, então vem um severancezinho, então você recebe ali uns salários e tal. Me deu um colchão de liquidez importante para poder sobreviver durante um tempo. E eu ativei a minha rede. Eu usei da minha reputação que eu criei para conseguir fazer aquilo acontecer. Então, acho que foi uma jogada, até para quem eventualmente quer empreender, tá no RH ou está em outro lugar e eventualmente vai fazer uma transição. E eu gosto de falar para quem tem 35 a 42 ou 42 a 49 ali, que são setênios bons para isso, não deixa para o momento que você vai ser demitido ou que você vai sair para começar a desproporcionalizar a sua carreira. Já faça antes. E eu fiz antes. Com 28 anos, quando eu fiz aquela imersão, eu percebi o Vinícius que eu falei, que era professor, o Vinícius que era escritor, e eu comecei a fazer isso. Fiz um curso de coaching e eu já era coach. Eu fazia isso e aconselhamento biográfico. Eu comecei a dar aula na Fundação Dom Cabral e eu tinha contato com outras consultorias. A principal delas, filhos no currículo. Eu acabei de virar pai. Era a única coisa que faltava para eu estar ali com a filhos, né? Porque ali com a maioria das pessoas, ou quase todas as pessoas hoje, são pais ou mães.
E a Filhos tem esse objetivo, né, de ajudar empresas a aumentarem a sua maturidade parental. Como conciliar filhos e carreira, mostrando que filhos são potência, como o Pedro trouxe para mim. Então, eu acabei sendo... conversei com a Michelle Terni, que é a CEO. Pô, Vinícius está no mercado, né? E ali, tudo bem, realmente, talvez o Vinícius só implementou a licença parental de 6 meses na Diageo, na América Latina, ajudou o Boticário, BCG, outras empresas a fazer isso. Ele é pai, é um profissional de RH, conversa de RH para RH, então eu virei um asset importante, assim, para esse lugar. E aí a gente está junto desde então. Eu sou consultoria lá e faço palestras e faço intervenções, desenvolvimento da liderança, muita coisa que eu fazia como BP. E como D&I, eu estabeleci no meu portfólio a possibilidade de ajudar outras empresas a implementar a sua estratégia olhando para 2030, muito com os objetivos sustentáveis da ONU, que é o que a maioria das empresas querem fazer. E o bom de estar em Minas é que se as empresas estão devagar aqui em São Paulo, imagina em Minas Gerais. Mais ainda, né? Exatamente. Lá, eu sou um consultor que estou lá. Então, eu estou acelerando esse lugar, que é o lugar que eu tentei acelerar no começo da minha carreira. E, naturalmente, atendo também a PF, né? A pessoa física, eu posso fazer coaching, eu posso fazer mentoring. Eu tenho esse elemento também para estar participando. Eu atendo também outras empresas fazendo team building. O meu trabalho como BP continua sempre transversal com diversidade e inclusão. E eu posso escolher o tanto de tempo que eu vou investir nisso, né? Porque financeiramente agora eu estou em Belo Horizonte, então eu baixo o meu custo fixo, o que me dá liberdade. E aí eu posso fazer o que com esse tempo? Cuidar do Pedro. A Gabi voltou de licença maternidade em dezembro do ano passado. Ela trabalha na Accenture, que tem uma política incrível de home office 100%. E eu falei, eu vou ficar com o Pedro todas as sextas-feiras e vou ficar com o Pedro todo dia, de 5 da manhã, que é a hora que ele acorda, até as 9, que é a hora que chega a babá, que por acaso é minha sogra, que está aposentada e adora ficar com ele. Ou seja, tenho rede de apoio, ou seja, ativamente criei a rede de apoio e abri mão, talvez, de uma carreira em São Paulo. E hoje eu escolhi ficar com ele esse tempo todo. Eu não estou essa sexta-feira, fiquei com ele na segunda, troquei para estar aqui com vocês. Mas é uma decisão de investimento de tempo. Eu trabalho talvez 30, 35 horas por semana, talvez uma semana eu vou trabalhar 50, mas eu tenho o poder da tomada de decisão. Não tem uma figura ali de autoridade exercendo esse poder sobre mim. E não precisava ser assim. Eu poderia ter empresas com figuras de autoridade que exercesse muito mais o cuidado do que o poder, né? E é o que não acontece. Infelizmente, as pessoas acabam saindo e hoje eu estou nesse lugar. Temos uma pergunta da plateia? Você falou que a Gabi está numa empresa que tem uma política muito boa com essa questão de paternidade e maternidade. São duas perguntas, na verdade. A primeira, como foi esse seu papo de Gabi, vou empreender e a gente está com um filho pequeno? Porque filho é potência, mas exige coragem. Ele tem, né? Querendo ou não, o CLT te traz essa falsa segurança, né? Então, precisou ter esse papo. Como foi isso com ela? E a segunda pergunta, voltando um pouquinho no começo. Você falou sobre a morte do George Floyd e do João Carrefour. E aí você comentou assim, depois disso, potencializou essa questão de consciência, vamos dizer assim. E aí, como psicólogo, por que você acha que essa morte tão pesada dessa forma precisou acontecer para trazer essa consciência? Ou não precisou, já estava ali com isso? Excelentes perguntas. Eu vou começar pela primeira, né? A Gabi até hoje está com o pé atrás sobre empreender. A gente é muito diferente. Eu sou de arriscar, ela não. Ela é muito da segurança. E aí ela sempre está preocupada, do tipo, fechou um contrato, como que você está? E assim, né? Não tem o salário ali no final do mês. E assim, eu convenço ela através das minhas atitudes mesmo, e conseguindo fechar alguma coisa ou outra, e a gente vai continuando nessa luta. Mas quando você tem um parceiro ou uma parceira que tá na CLT, aí tem uma segurança, sim, né? Tipo, a questão do plano de saúde, né? Eu tenho filho, né? Ele fez algumas cirurgias da língua, fez postectomia, ele teve alguns gastos que eu teria, que se eu não tivesse o plano de saúde dela, talvez o meu fato de empreender teria dado errado. Então, isso ajuda de ter outra pessoa que tem ali algumas seguranças. Mas eu acho que eu só vou conseguir convencê-la mesmo depois que eu ficar muito rico mesmo e passar o dinheiro todo para ela guardar, entendeu? Aí eu vou convencê-la de verdade. E agora a segunda questão que você colocou, tem um conceito para isso, chama culpa branca. Quando eles foram assassinados, e aí o movimento, principalmente das empresas, né, e dos governos, em assumir que precisamos fazer mais,
veio muito do tipo, a culpa é nossa. Pessoas brancas acordaram e perceberam que eram responsáveis pelo aquilo que estava acontecendo, né? Aquela violência em massa, aquele genocídio histórico das pessoas negras. E isso, dentro das políticas de trabalho das empresas, é catastrófico, porque o não fazer nada antes gera uma omissão, e essa omissão tem responsabilidade. E aí elas se viram culpadas. E essa culpa branca, inclusive, vem diminuindo um pouquinho agora, porque deu uma esfriada e é um momento perigoso, por isso que a gente tem que voltar a bater nessa tecla, de que esse acordar, essa tomada de consciência dessa culpa, vem o que geralmente na psicologia, né? O movimento psicanalítico, assim. Se você se sente culpado, você se pune para minimizar aquele sentimento de culpa. E aí o movimento de punição foi, eu vou ganhar menos dinheiro e vou investir dinheiro em diversidade e inclusão. Eu vou, né, distribuir esse valor para falar, fiz minha parte, estou punindo aqui o meu PNL, né? E aí, essa grana foi inundada na sociedade, as consultorias cresceram e muitos trabalhos foram feitos com programas afirmativos, poderosos, né? Iniciaram lá pela Magalu, no ano seguinte, pela criação do Mover, pelas criações de metas e compromissos com o Pacto Global para atingir a equidade de gênero e racial. Então, e o legal do compromisso é que impacta a reputação, já está ali escrito. A culpa aconteceu, eu fiz o compromisso, até 2030 eu tenho que chegar em 50% de pessoas negras no país. Está feito. Agora você se comprometeu. Agora a gente vai ter que correr atrás. Mas o que aconteceu nos últimos anos? A culpa começou a diminuir, alguns movimentos ardilosos, assim, a D&I fica embaixo de SD, que fica embaixo do time de CR, de Corporate Relations, ou seja, coloca ali, sei lá, a parte racial como um apêndice dentro de uma estrutura, esconde aquilo, não, que tem que estar ligado direto ao CEO, ponto final, estratégia core. E está acabando, está diminuindo. Áreas de diversidade e inclusão sendo desmanteladas, nem falo. Em tecnologia foi assim, Elon Musk começou com o Twitter, a psicopatia dele compartilhada, né, vai levando isso a todas as empresas de TI desmantelar suas áreas de diversidade e inclusão e uma diminuição considerável dentro do investimento em D&I. Isso foi publicado esse ano. Então, um cuidado muito grande que as empresas de RH, a diretoria tem que ter de defender esse budget que foi conquistado e seguir. Então, alguns compromissos forçam esse comprometimento. Vou pegar o Mover. Para você ser sócio do Mover e você tá lá dentro e ter os benefícios, não é barato. E se você sai, tem uma quebra enorme na sua reputação. Então, por isso que eu acredito que, respondendo a sua pergunta, psicologicamente falando, é a culpa branca. Ô Vini, e onde que surgiu a coalizão? Em que momento você entra na coalizão e qual que é o seu papel? Porque durante a tua carreira, a parte do advocacy nunca sai de você. E eu imagino que tenha sido uma grande oportunidade de você continuar esse legado para os pais e para as figuras parentais paternas. Como que ela surge e qual que é o teu papel hoje nisso tudo? A convergência é muito incrível das coisas, né? Nesse movimento que eu vou para Filhos no Currículo e a gente começa a entrar no mercado com mais potência para gerar maturidade nas empresas, há um movimento no Supremo Tribunal Federal onde que ele determina que o legislativo, ele começa a julgar o legislativo, alegando que esse legislativo foi omisso em não legislar sobre a licença paternidade no Brasil. E aí, para o pessoal entender, em 1988, quando a gente passa a nossa Constituição e a gente é determinado, né, 5 dias de licença paternidade, que antes eram menos dias, tem um asterisco lá. Provisório. A gente ainda precisa sentar, discutir sobre qual que é o melhor modelo e a gente precisa deliberar sobre isso. Então, fica ali um to-do para o legislativo. Terminamos aqui, estamos exaustos, né? Fizemos uma Constituição enorme, mas esse item, como outros, ficaram a ser discutido. 36 anos depois, o negócio não aconteceu. Continua lá com asterisco, provisório. Muita gente não sabe que é provisório os 5 dias. E aí o Supremo Tribunal Federal falou, olha, você foi omisso, porque tiveram várias tentativas de passar, não aconteceu, e se você não legislar sobre isso, eu vou tomar decisão. E isso cria um atrito ali na casa, o Poder Executivo interferiu, do tipo, cara, vamos avançar? Quem que está com isso na frente? Tinha um grupo de trabalho liderado pela Tabata do Amaral. A Tabata, então, entrega finalmente, depois desse movimento do Supremo Tribunal Federal, um projeto de lei, que é o projeto 6216 de 2023,
onde estende a licença paternidade no Brasil para 30 dias e podendo ser 120 caso a parceira falte. Gente, isso é um game changer para nosso país. Tem políticas mais progressistas que essa em outros países, escandinavos, europeus, mas na América Latina não. A gente ainda é vanguardista nesse lugar e os RHs precisam se preparar para essa tendência. A gente viu agora o movimento da equidade salarial. Quem não se preparou está sofrendo. Quem ainda tem lá uma licença paternidade de só 5 dias vai ter que passar para 30. Tem um movimento muito grande de adequação disso dentro do sistema. É uma tendência, pode ser que isso aconteça, né? Está no legislativo, mas está bem cotado, não é uma pauta tão ideologicamente tão controversa. E a gente está sendo liderado por uma pessoa que é incrível, a Tabata tem um trabalho que está com muita reputação. E aí eu entrei como conselheiro e como cofundador. Pela minha bagagem técnica para falar sobre isso, por ser pai e por mobilizar empresas para fazer sobre isso. Diageo, Visa e Sanofi assinaram na hora, empresas enormes, todas elas com políticas extensivas. E assinaram, e a gente está angariando patrocínio, né? A gente faz um trabalho voluntário lá, então a gente precisa de dinheiro, inclusive. Então as empresas ajudam, ou pessoas físicas ajudam, mas a coalizão tem o objetivo de mobilizar a opinião pública. Aí o Piangeres e o Lázaro Ramos entraram como 2 influenciadores, e o Daniel Mazzini, foram os 3 primeiros. Daniel Mazzini é o presidente da Amazon, como alguém vocal, né, sobre esse assunto. E a gente está crescendo, a coalizão está voando aí, está participando ativamente na escrita do projeto e sendo consultiva e transformando o Brasil. Talvez tenha uma transformação enorme, e o RH precisa ficar atento a isso. Não é à toa que lá na Filhos a gente oferece justamente isso, né? Soluções para você conseguir aumentar a sua maturidade parental, seja através de uma licença estendida, de um benefício, de desenvolvimento da liderança ou acolhimento dos funcionários e funcionárias, principalmente as mães, justamente para essa jornada acontecer. Parentalidade não é um assunto acessório e marginalizado. Ele é um habilitador essencial para a equidade de gênero. Se você não trabalha parentalidade, você não vai ter mesmo tanto de mulheres nas empresas. Não vai ter, porque o pênalti da licença ele é provado por diversos estudos, depois a gente pode até colocar no link, não sei, um estudo do Economist incrível, que mostra 180 países como que é o pênalti da parentalidade, que acabou de ser lançado. E nessa onda de economia do cuidado, igual o Vinícius aqui, eu gasto, sei lá, várias horas com o Pedro por semana. Eu não sou remunerado por isso. Essa que é a conta da economia do cuidado. São 10 trilhões de dólares globais gastos, investimento de tempo por mulheres, na sua grande maioria, e não é remunerado. E aí, como elas não são remuneradas, elas não crescem na carreira. Quem cresce são os homens. E a gente continua com essa disparidade. Por isso, e aí é claro que você pode ter cuidado de pessoas idosas, pode ter cuidado de outras pessoas, mas a maioria do cuidado é de filhos, da casa, da estrutura da divisão sexual do trabalho. Que a lei é sexista. Olha, gente, a lei é sexista. A lei fala, homem, vá reproduzir fora, mulher, fique reproduzindo. E como que eu estabeleço isso? Eu te obrigo, por lei, a ficar 4 meses e homem a ficar 5 dias. A lei hierarquiza os sexos. É muito pesado isso. Então, é um pouco do que a gente está tentando quebrar e mudar na coalizão. Ô Vini, como última pergunta, para quem está ali sentado no RH, desesperado, pensando por onde eu começo, né? Acho que o radar de parentalidade da Filhos é um bom diagnóstico. Uma coisa que eu aprendi trabalhando no mundo farmacêutico é que quando você não mede nada, quando você não tem o dado, você pode ir para qualquer lugar. Então, medir o nível de maturidade desse tema dentro da sua organização, acho que é importante, olhando o chapéu de equidade de gênero, mas também olhando parentalidade, mas para aquela pessoa que está desesperada, porque o CEO chamou aquela pessoa na mesa e falou, temos que fazer algo a respeito disso. Por onde ela começa? Olha, eu vou ser um ousado aqui, tá? Diga. A Michelle pode me matar lá na Filhos do Currículo, mas eu vou oferecer para quem eventualmente tá aqui escutando o podcast e depois procurar vocês, um trial sem custo do nosso radar de parentalidade, que ele tem esse objetivo mesmo. Mensurar como você está hoje. A gente tem algumas ferramentas, acho que o pessoal de RH aqui deve conhecer, o EPS, por exemplo, que é uma ferramenta que mensura através dos 7 princípios de empoderamento feminino como que as empresas estão.
e vê o retrato dela agora e recebe, depois que ela preenche esse assessment, né, um relatório, é isso que a gente está oferecendo, um relatório de como você está agora, né, e te compara com outras empresas que estão em níveis diferentes de maturidade, o que elas estão fazendo, do ponto de vista, como eu falei lá, de recursos, o que ela está oferecendo de benefícios, de licenças, quais são os processos, o desenvolvimento e relação, comunicação da liderança e das pessoas envolvidas, e qual que é a identidade dessa empresa relacionada à parentalidade. Você recebendo esse assessment, você já sabe, opa, eu sei onde que eu estou bem, onde que eu preciso reforçar, continuar fazendo, eu sei o que eu preciso parar de fazer porque não está legal e aquilo que talvez eu preciso começar a fazer quando eu vejo um concorrente ou uma outra empresa melhor. E aí, naturalmente, cabe a você entender qual plano que você vai desenvolver para chegar num futuro, né? Num outro lugar, no patamar B, C, que é o seu desejo. A Filhinhos do Currículo oferece vários serviços para te ajudar a chegar nesse lugar. Mas você pode desenvolver com o seu próprio time de RH, né? E te dando o radar, a decisão fica para cada uma das empresas. E, cara, você tem toda a razão. Assim, ter o seu retrato, um diagnóstico, no mínimo, te mostra para onde você pode ir, se você quiser. Muito bom, Vini. Cara, nós tivemos alguns convidados aqui que colecionam aspas, colecionam metáforas. Eu gosto muito das metáforas e, tendo a oportunidade de conhecer a tua história, eu lembro muito da metáfora da escada de caracol, né? Que a representatividade da escada de caracol é cada passo que você dá, você está um pouco mais acima, mas se você olhar para baixo, você está sempre vendo o mesmo ponto, né? E é o que você construiu lá desde o Hélio, né? De enraizar essa questão de inclusão na tua vida, começando pelo Hélio, pela inclusão que teu pai te proporcionou até o que você vem construindo hoje. É muito bacana, muito obrigado aí pelo teu tempo. E Vini, a gente sempre pede para os nossos candidatos, aqui para todo mundo, filme, série ou livro, o último, recente que você leu, aí que você quer indicar aí para a audiência. Nossa, um livro que ressignificou talvez a minha vida nessa trajetória foi o livro da Brené Brown, Nossa, agora fugiu o nome. A Coragem de Ser Imperfeito, porque tem 3 dela que eu li. A Coragem de Ser Imperfeito é um livro que te ensina a estabelecer limite entre você e a empresa ou quem que eventualmente pode estar ali numa situação complicada de assédio, alguma coisa desse tipo, mas principalmente como você pode se vulnerabilizar. E ele também te coloca em perspectiva do como você, como RH, por exemplo, pode usar desse elemento de vulnerabilidade na empresa. Então, acho que é um livro que eu super indico. E série, nossa, eu vejo tantas séries, é tão difícil pensar numa que é, talvez, assim, o que eu indicaria, mas eu tenho uma que eu sou apaixonado, a Amazon, que chama Homens, do Fábio Porchat. Homens, né, com interrogação. É incrível, é uma série que vai ajudar principalmente as pessoas aliadas, aí os homens, a embarcar de qual que é o seu papel, que fala de uma maneira muito cômica e interessante como que essas pessoas podem, na sua parentalidade, na sua masculinidade, avançar nisso. E eu não vou poder deixar de falar do mais bacana de todos, que é O Silêncio dos Homens, que é um documentário que está disponível no YouTube, de graça, que fala muito disso, né? A gente falou sobre aliados aqui e está falando de paternidade, não poderia falar, também endereçar para esses RHs e para as pessoas que estão escutando a gente, os homens, né? E mulheres também que são mães de meninos, porque tem muito a ver com a criação deles. Então, são os 3 aí que eu indico para o pessoal. Boa. Vini, muito obrigado pela tua presença, pela generosidade em doar um pouco do seu tempo para a gente. A gente está muito feliz em ter você aqui. Venha sempre que quiser voltar aqui, o convite está aberto, as portas estão abertas para você nos visitar e enriquecer a nossa audiência aí com tanto conhecimento. Obrigado. Obrigado demais. Quem sabe a gente fala aí sobre saúde mental no trabalho. Eu acho que a gente teve alguns spoilers aqui sobre isso. É uma temática super importante de falar. E super agradeço. Tamo junto, pessoal. Obrigado. E para você que está nos ouvindo e nos vendo, agora a gente já tem plataformas no Spotify, no YouTube. Quem quiser acessar e conhecer um pouco mais da nossa história, tem bastante dicas sobre carreira, vagas no mercado. No Instagram, @TeckersRecruiting. No LinkedIn, Techers Recruiting também, né, Mari? Spotify, YouTube, é o mesmo nome. Então, obrigado a você que está nos ouvindo, que está nos vendo. Conta com a gente. Boa sorte e bons negócios. Obrigado.